Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E agora você confere as principais notícias do norte de Minas e muito mais. Fique com a gente e não saia daí. Então, hoje no quadro Profissões, vamos conversar com Helder, ele que une educação e também inovação e gestão. Helder, que é tecnólogo em TI, engenheiro de produção, administrador e professor, hoje vai contar para a gente um pouco sobre essa área de atuação, né, que está em alta no mercado, e explicar um pouco para a gente como funciona na prática e principalmente sobre a questão educacional, que é onde ele está hoje mais envolvido, né? Helder, seja muito bem-vindo à TV Gazeta. Eu queria que você começasse falando para a gente, após se apresentar, é claro, o que despertou o seu interesse nas áreas de tecnologia da informação, engenharia de produção, administração e agora professor também, né? Muito bom. Bom dia, né, a todos. Eu gostaria aí de agradecer pela oportunidade, né? Eu sou o professor Helder, estou aí há 11 anos na docência e atuando nesse momento como coordenador aí de curso, né, na Unifip-Moc e fazendo esse trabalho principalmente de mindset, desenvolvimento de mentalidade empreendedora e inovação. Atuar nessa área, né, de inovação e tecnologia hoje, para mim é um privilégio, não somente porque é uma necessidade em qualquer área de atuação. Todos os modelos de negócio hoje estão migrando de base tradicional para base tecnológica. Eu iniciei nessa área tecnológica mais ou menos no início dos anos 2000, né, já pensando que isso de fato iria ser uma tendência muito forte de mercado e acabei me enviesando também, me apaixonando pela área educacional. Então hoje eu consigo associar a educação com gestão e tecnologia. E é um privilégio, né, atuar junto a acadêmicos, a alunos ali que estão em processo de formação e que muitas vezes a gente consegue impactar a vida desses jovens e despertar para uma necessidade que é real. Né? Ou seja, não é mais uma opção se qualificar de forma tecnológica, mas sim uma necessidade. Né? Ou seja, não é mais um diferencial de mercado, porque aqueles que não se adequarem, não tiverem essas competências e habilidades na área tecnológica, naturalmente eles irão sair do mercado. E hoje a gente está atuando muito forte com a engenharia da computação, né? Que é uma área que ela vem trazer um pouco da tecnologia do hardware, né? Desses sistemas físicos complexos que a gente tem percebido hoje, né? Com IoT, né? Com sistemas de controle e automação, mas associado principalmente à programação, que hoje o desenvolvimento de software virou uma grande demanda em função desse ajuste que o mercado está passando para que ele possa se adequar às novas necessidades, atendendo aí aos sites, aos aplicativos e todas as soluções tecnológicas. Que legal, viu? Hoje você se considera mais professor, inovador, tecnólogo? Como é que você consegue assim, conciliar tantas funções? Hoje, assim, o Helder é indissociável, né? Acho que tudo isso permeia ao mesmo tempo e eu falo que isso é muito importante dentro da perspectiva da carreira, porque antes era muito comum as pessoas fazerem um curso de graduação e seguirem a mesma profissão por muitos anos, né? Fazendo a mesma coisa por 20, 30 anos até aposentar. E hoje a realidade é muito diferente, né? Hoje a gente está trabalhando naquela lógica do lifelong learning, né? Ou seja, estudo ao longo de toda a vida. Então não é mais possível parar de estudar, né? O mercado não aceita isso mais, porque há uma necessidade de atualização constante. Verdade. Então eu passei por várias graduações, né? Fiz 2 pós-graduações, um mestrado, e vou ter que continuar me qualificando, mesmo quando eu chegar num nível de qualificação profissional ali de graduação, que eu entender que quase que não tem mais para onde ir, mas a atualização dos conhecimentos ela vai continuar sendo importante. Então, ser professor me possibilita essa atualização constante, né? Essa vivência com o acadêmico me faz um pouco melhor a cada dia, não só como profissional, mas também como ser humano, mas também me possibilita estar muito atento ao mercado,
as necessidades do mercado, é o que o mercado demanda, e poder construir competências, construir profissionais que estão de encaixe, né? Que dão match efetivamente nesses requisitos de mercado. Então, é uma oportunidade muito grande. Eu sou apaixonado por tecnologia, principalmente inovação. Eu ajudei a fundar a primeira comunidade de empreendedores de inovação de Montes Claros, que é o Minas que legal! Atuei até o ano passado como presidente da CI Innovation, ajudando na estratégia de inovação da Associação Comercial Industrial de Montes Claros. E hoje eu estou muito engajado nisso e eu me comprometo com muita coisa ao mesmo tempo. Né? Por isso que eu falo assim, é indissociável, porque eu estou na educação, fazendo muitas vezes gestão educacional na coordenação de curso, mas também estou dentro de sala de aula, porque eu me enxergo vocacionado à docência, mas eu também acredito que o meu papel como cidadão que precisa de transpor as fronteiras institucionais e trazer um pouco desse conhecimento para algo muito maior do que meus objetivos próprios, isso me faz muito bem. Né? É o que a gente fala do trabalho com propósito, né? Agora, você falou aí uma coisa muito importante, né? Inicialmente, principalmente sobre a formação. Antes, o acadêmico, né, o aluno, ele estava ali para fazer um curso superior e depois se especializar na área que ele escolheu. E hoje as coisas mudaram. Hoje existe, como você mesmo acabou de falar, profissionais diversificados que atuam em áreas distintas, mas que ao mesmo tempo conseguem unir essas áreas. Por exemplo, com a inteligência artificial, com a pandemia, com a gente estava falando aqui nos bastidores, o estudo à distância deu possibilidade para que as pessoas pudessem se reinventar ainda mais. Por exemplo, você com várias funções, né? Vários trabalhos que você faz. E a inteligência artificial veio também para ficar, né? Veio para somar junto com tudo isso, assim como a EAD, que é uma possibilidade para quem não tem tempo de ficar ali na sala de aula, de ficar ali assistindo aula, também conseguir, né, sempre estudar, como você falou, ao longo dos anos para sempre, né? É verdade. Esse pós-pandemia, né, ele, como a gente estava falando, encurtou muitas distâncias, antecipou muitos processos, queriam demorar um pouco mais de tempo para acontecer. E hoje o mercado demanda muito de competências que a gente chama de soft skills, né? Que são competências comportamentais, são condutas esperadas. E algumas dessas condutas esperadas é a auto-organização, a autogestão, né? Ou seja, você tem que ter uma autodisciplina no sentido que você é responsável pelo seu conhecimento, não mais aquele professor que está dentro de sala de aula. E a acessibilidade do conhecimento por meio da tecnologia possibilitou isso. Então, hoje é comum, às vezes, um cara da área do direito estudar, por exemplo, alguma coisa na área da engenharia, né? Então, essa transdisciplinaridade, né? Ela sai de dentro de uma caixa ali, os conhecimentos, de forma compartimentada, e ela explode em possibilidades diversas, né? Fazendo competências muito interessantes. E você tocou num ponto muito importante, que é a IA generativa, né? Que aí a gente dá nome a ChatGPT, agora ao DeepSeek, que é a ferramenta que concorre com o ChatGPT diretamente. E o ChatGPT, ele não veio como uma onda, né? Ele não é uma ondinha, uma trend aí que a galera vai surfar e depois vai acabar, né? Ela vem para ficar. Então as pessoas agora elas têm que passar a entender como isso pode ser útil dentro do meu contexto para gerar mais produtividade, para gerar mais acesso rápido a conteúdo, e a gente tem que ter muito cuidado com a IA generativa. Né? Porque a tendência do ser humano é sempre fazer o caminho mais curto. Sim, sempre verdade. Buscar o atalho, né? Sim, e o problema disso é que assim, as pessoas vão deixando muitas vezes de pensar de forma reflexiva, criticamente, ou aprofundar em determinados conhecimentos, porque ele vai achar pronto isso ali dentro da IA. Né? Então a gente tem que usar a IA de maneira muito inteligente no sentido de fazer coisas operacionais que seriam pouco significativas da perspectiva cognitiva, mas que agilizam o processo. Então, por exemplo, um advogado que vai fazer uma peça, por exemplo, da área jurídica, e que ele gastaria ali, por exemplo, talvez dias fazendo aquela peça, escrevendo conteúdos que são operacionais, que não vão exigir de uma reflexão, de um pensamento. Então, ele vai antecipar muito esses processos, né? Ele vai fazer a vida dele ser muito mais rápida. Então, todas as áreas de conhecimento vão ter que beber dessa fonte. E a gente fala que hoje ainda está muito na engenharia de prompt, né? O que é engenharia de prompt? É como você
escreve o que você quer, como você constrói a necessidade ali dentro da IA. Então, as pessoas precisam, independente de sua área de atuação, você precisa aprender a utilizar essas ferramentas. Esse é um assunto que eu gosto bastante. Por exemplo, eu sou formada em jornalismo. Então, jornalismo, antigamente, gente, meus colegas que estão assistindo, né? Desculpa, que estão assistindo vão entender o que eu estou falando. Antes, o jornalismo era diferente. A apuração da notícia, dos fatos, era totalmente diferente. Ontem, a gente estava numa reunião aqui na Sociedade Rural, no lançamento da Expo Montes, e aí eu estava conversando com os colegas que atuam na área assim, há muito tempo, falando sobre a época de formação, do TCC, da pesquisa, né? E a dificuldade que foi para colocar isso em prática. O nosso curso ele é teórico e prático. Então a gente faz TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, a parte teórica e a parte prática. É um produto que a gente apresenta, um documentário, podcast, depende do que você quiser. Só que aí, um colega até me falou que teve muita dificuldade em colocar em prática, porque na época não tinha livro o suficiente com as informações que ele precisava. E também ele não conseguia ter acesso a outras pessoas que moravam fora para poder passar informações. A apuração dos fatos era muito diferente. Eu falei, gente, hoje as coisas são tão acessíveis. Hoje, a gente está em grupos hoje, oficiais do SAMU, do Bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil. A gente recebe diariamente releases, coisas que não aconteciam antes, que o jornalista tinha que ficar ligando. Olha aí, aconteceu, o que aconteceu essa madrugada? Teve alguma ocorrência? Hoje nós recebemos informações, a gente vai apurar, é óbvio, né? Nós temos que continuar apurando do mesmo jeito. No entanto, esse contato hoje, devido à tecnologia ter avançado, facilitou. E é o que você disse, os profissionais têm que se reinventar, porque hoje a gente vê nas redes sociais que policiais gravam um vídeo. Um policial grava um vídeo, um médico grava um vídeo. Então o médico hoje está no TikTok, está no Kawaii, está aí nas redes sociais, das plataformas, e ele está lá explicando, falando sobre algum assunto, ele mesmo. Então antes você tinha um videomaker também para fazer isso, agora ele se reinventa. É lógico que ele vai precisar de um profissional. Então tudo o que você falou, eu consigo visualizar em todas as áreas de atuação. Então cada um, dentro da sua realidade ali, ele vai ter que se reinventar, porque senão ele será engolido. Verdade. Não é verdade? Com certeza. Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo, o assunto aqui está ótimo, mas a gente vai para um intervalo rapidinho e já voltamos, viu? Estamos de volta e hoje no quadro Profissões estamos falando sobre inovação, tecnologia, educação, essa união aí de várias áreas de atuação com o Helder, que também atua dentro de uma instituição de ensino superior hoje aqui em Montes Claros. A gente falou anteriormente um pouco sobre as profissões, falou sobre se reinventar, sobre as novas formas de atuação de mercado. E, finalizando, a gente estava falando aqui sobre a inteligência artificial. E como a gente estava falando nos bastidores agora, o ChatGPT. Você disse que ele veio para ficar, não é mesmo? Sem dúvida. O ChatGPT, né, como a gente estava comentando, ele passa a ser um mecanismo que efetivamente ele vai fazer aquele trabalho mais operacional e que esses profissionais passam a ser supervisores de conteúdos criados. Então, a competência, o saber, o conhecimento necessário dentro da área ele continua sendo essencial para que a gente saiba que se aquelas informações que o ChatGPT está disponibilizando para vocês, ela é verídica, se ela tem um fundamento, né, se ela tem, conceitualmente, ela está correta, ou se ela traz os fatos verídicos dentro da realidade. Então, o profissional, né, eu falo muito isso dentro dos alunos da computação, porque a programação hoje a gente está num paradigma interessante, né? Porque o aluno ele tinha que fazer o código de programação de forma raiz ali, Verdade. Ou seja, linha a linha. Uhum. Né? E hoje a gente já pede blocos de soluções ali com o código para o ChatGPT de uma determinada biblioteca de linguagem específica e ele vai me trazer isso pronto. Só que nem sempre ele vai fazer isso da melhor forma ou vai trazer isso da forma correta, né? Porque existem formas diferentes de solicitar isso para o ChatGPT. Então, a construção ela é muito mais supervisória do que efetivamente criativa. Né? Assim, pensando no mecanismo criativo, e a gente falou até de certa forma do emburrecimento das pessoas, as pessoas elas vão tender a usar menos a criatividade e colocar mais
a carga em cima do ChatGPT. Então, é tudo como usar a tecnologia, né? A tecnologia por si só, ela não é o problema, mas a forma como a gente usa, ela pode se tornar um problema. Então, hoje a gente tem um gap de, em média, 400 mil profissionais de programação no Brasil hoje, né? Agora eu já estou com a turma aí com mais de 60 alunos já matriculados, porque eles estão vendo que o mercado está demandando, né? A empregabilidade hoje média salarial, e só perde para a medicina. Então, assim, o mercado está demandando muito, e o fato de faltar profissionais na área faz com que o ChatGPT se torne ainda mais interessante, porque pessoas com menos profundidade de conhecimento conseguem construir soluções muito interessantes com o auxílio da ferramenta. Nossa, isso é muito interessante. E assim, é uma forma de você também ajudar ali no seu dia a dia, na rotina de trabalho, principalmente numa situação ali que você tiver uma dúvida. Por exemplo, eu como jornalista, se eu vou entrevistar um médico, dependendo do assunto que for, eu preciso entender um pouco sobre aquele assunto. Eu preciso pesquisar e apurar antes. Eu não posso chegar simplesmente crua sem saber. Então, eu estou usando a minha profissão como exemplo porque é algo que casa muito, que dá muito certo. A gente hoje consegue ter essa ajuda da inteligência artificial, tanto nas produções aí de roteiro, nas produções de vídeo. Então, nos dão aí essa possibilidade de cada dia melhorar, né, gente? Que hoje a TV também está na internet. Então, a TV estando na internet, a nossa linguagem hoje também mudou. A linguagem de TV, a linguagem de internet, a linguagem empresarial também mudou. E falando sobre a questão empresarial, o que você acha que isso pode impulsionar aqui no crescimento da nossa região, essa forma, né, de atuação, esse profissional preparado desse jeito? Maravilha. Montes Claros está passando por um momento muito interessante, né? Porque assim, a gente foi conservador por muitos anos, na perspectiva dos negócios, até em função de um DNA mais pecuário, né, mais agro. Então, a gente demorou a avançar se comparado a grandes centros. E hoje a gente praticamente não perde em nada, por exemplo, para grandes ecossistemas de inovação como o BH, como Santa Rita. Claro que a gente ainda é um ecossistema em desenvolvimento, esses ecossistemas estão um pouco mais maduros, mas é interessante ver em Montes Claros a quantidade de empresas startups, por exemplo, que já nasceram com DNA tecnológico, né? A gente tem N situações, a Fundetec hoje ancora boa parte dessa demanda de tecnologia, juntamente com o Sebrae, que é um grande parceiro nosso e que fomenta isso também já há mais de 10 anos. E a gente já percebe que os empreendedores, eles não estão saindo mais de Montes Claros, né? Antigamente a gente perdia os talentos para mercados externos. Hoje o empreendedor, até pela tecnologia, o fato de você trabalhar o home office. Essa semana eu fiz uma palestra com empreendedores lá, com os engenheiros, os acadêmicos, né, da engenharia, e são pessoas que trabalham para empresas na Irlanda, para o Canadá, para os Estados Unidos. Então esses meninos estão trabalhando em casa, ganhando em euro, em dólar, 30 mil, 40 mil, 50 mil por mês. Né? Ou seja, a gente multiplica o salário deles vezes 6 quando o salário cai na conta aqui, né? E hoje esses meninos estão em Montes Claros, estão gastando o dinheiro deles em Montes Claros. Vocês são talentos que estão aqui nos contribuindo com o conhecimento, dando palestra, dando mentoria, mas também estão movimentando e gerando negócios dentro da nossa cidade. Então hoje a gente já tem grupo de investidores, né? A gente já tem empresários que estão aprendendo a investir em muitos negócios, e o ambiente de negócio está muito interessante, né? Está muito aquecido e as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. A gente tem percebido isso, né? Não, você falou uma coisa interessante, essa internacionalização aí de estudantes, né, da engenharia, da administração e de outras áreas também é muito importante para a nossa região, porque a gente não perde mais o profissional, permanece aqui, né, e a economia nossa movimenta cada vez mais. E você falou uma coisa aí sobre o agronegócio, vamos colocar assim, o agronegócio aqui é muito forte na nossa região ainda. E hoje existe também ferramentas, né, que têm ajudado muito nesse agronegócio, inclusive esses jovens a voltarem para o campo aqui pela região mesmo, que estão na faculdade, estão ali no ensino superior e voltam para o campo para aplicar aquela forma ali nova que eles aprenderam, aquela forma ali de tecnologia nova para aplicar ali no campo e trazer novas formas também. Hoje nós somos um dos maiores produtores de café
de outras, de soja, de milho, né? e também hoje a exportação tem crescido cada vez mais. Esse último ano, 2024 mesmo, bateu recorde. E agora, 2025 já começou bem. Então, eu acho que tudo isso vem também com essa tecnologia que vem trazendo para dentro do campo, né? Não tenha dúvida. Inclusive, esse mês nós estamos com um projeto lá de extensão, onde alguns agrônomos vão levar para os alunos demandas do agro e os alunos vão desenvolver tecnologias para isso. Então, hoje a gente já tem drones fazendo pulverização em áreas específicas, né, usando câmeras especiais para identificar pragas. Então, muitas vezes você não precisa mais de aplicar o agrotóxico em toda a plantação, você aplica especificamente em uma determinada área, com georreferenciamento, sistemas por satélites, né? Mas a IA, mais a realidade virtual, a realidade aumentada, são tecnologias hoje que elas estão muito acessíveis, né? Hoje há uma integração de hardware e software muito forte, com uma tecnologia de conectividade hoje. Se a gente falar, por exemplo, de Starlink, hoje você consegue usar um celular, um iPhone no meio da mata amazônica sem nenhuma antena por perto. Verdade. Né? Então, inclusive o Elon Musk está amadurecendo esse modelo agora para o iPhone, onde você não precisa nem de uma operadora, você vai conseguir utilizar um celular em qualquer lugar do mundo. Verdade. No meio do deserto do Saara você vai ter conectividade. Então imagina o quanto que isso, né, associado a uma tecnologia 5G, 6G que está em desenvolvimento, pode proporcionar para a sociedade em ganho. Né? Então, assim, a gente imagina que isso... os próximos anos serão muito interessantes, certamente. Eu imagino que você, como coordenador, deve ser um motivador ali de alunos no dia a dia, né? E isso é muito importante. Eu acho que um dos perfis mais importantes para a coordenação de curso, né, principalmente no momento em que estamos hoje, é essa pessoa com esse gás, com essa motivação, com essa mente aberta, né, para tudo isso. Eu imagino que seus alunos devem adorar, né? Olha, eu tento transpirar isso, sabe? Porque quando a gente ama e a gente faz o que a gente gosta, a gente engaja, né? As pessoas percebem isso com um brilho no olhar. Ontem eu assisti uma palestra muito legal do Dr. Renato Dourado, e lá a gente fez uma palestra no CREA, e ele falou de um negócio muito legal. Ele falou, não adianta o aluno ter a faca e o queijo na mão. O professor pode entregar a faca, afiar bem a faca, né? Pode ter o queijo, mostrar o que é o queijo, mas se o aluno não tiver fome, se ele não tiver vontade de comer, nada disso vai adiantar. Então, assim, associar a faca e o queijo, ele não tem essa expressão, né? Tem. O aluno está com a faca e o queijo na mão, mas será que ele está com fome? Será se de verdade ele quer? Se ele está afim de ir junto? Então, é nosso papel, enquanto educador, provocar fome no aluno. E não só entregar o insumo ferramental, né? Não só entregar o conhecimento, mesmo porque o conhecimento ele está aí acessível a qualquer hora e a qualquer lugar. Então, o meu papel enquanto professor é essa conexão, olho no olho, esse relacionar, que é relar mesmo. Eu acredito muito nessa conexão, porque quando o aluno olha, me vê falar, com tamanha vontade, né, sabe, com tamanha emoção, eles querem e eles partem para cima com toda vontade. Então, esse é nosso papel e eu acredito que essa é a minha missão de vida. É um trabalho com um propósito que me faz querer ser melhor a cada dia, um professor melhor, um coordenador melhor. Que ótimo, gente, que bate-papo tão interessante. Eu poderia ficar aqui horas falando com você. Inclusive, eu já fiquei até com vontade de voltar para a sala de aula. Aí, vamos embora. Eu vou aproveitar EAD também, na sala de aula e fora, porque eu sou um tipo de aluna que eu não consigo ficar ali dentro da sala de aula, não. Eu tinha essa dificuldade, ainda bem que hoje as coisas mudaram, não há necessidade disso mais. Exatamente. Eu sou muito agitada. De movimentar, sou muito agitada, é um perfil específico, dinâmica. Executora. Mas enfim, foi muito bom esse bate-papo, gostei muito. Quero que você volte aqui mais vezes para a gente falar um pouco mais sobre outros momentos aí dentro da educação também que a gente pode falar, tanto da educação quanto da sua profissão também, né, de formação. E foi muito interessante. E se tiver algum aluno aí, ó, desse professor espetacular e coordenador, já manda mensagem aí, quer participar, quer falar um pouco sobre o que está aprendendo, quer falar um pouco sobre o futuro do mercado, como você se enxerga no mercado, diante de tudo que você está estudando, pode mandar mensagem no direct nesse número que aparece aqui, ó. Esse aqui é o número da reportagem, eu respondo você diretamente. E você, professor ou outro profissional que gostaria também de participar, pode entrar em contato, nós vamos bater um papo e marcar essa entrevista bem legal. Helder, muito obrigada pela participação, foi muito bom esse bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade de falar, né, de uma coisa que a gente tanto ama e pela TV Gazeta abrir as portas e contribuir com a sociedade de uma maneira muito interessante. Perfeito.
Então é isso, gente. Infelizmente chegamos ao fim. E na próxima semana você confere aqui uma entrevista com mais um profissional na próxima quinta-feira, tá? Aguardo vocês aqui. E aí, se você perdeu esse bate-papo, acesse aqui o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere tudo completinho. Então é isso. Até a próxima. E agora, infelizmente, chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Eu agradeço pela sua companhia e por acompanhar as principais notícias do dia. Nos encontramos amanhã, no mesmo horário, com muito conteúdo para você. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.